Olá, meu nome é Rafaela Chaves, sou estudante de Letras Vernáculas e bolsista de iniciação científica, cuja agência de fomento é o CNPq. A minha orientadora é a professora doutora Evelina Reusel e a pesquisa que vim desenvolvendo nos últimos meses se chama O Pensamento Afetivo de Boris Schneiderman. Esse plano de trabalho está vinculado ao projeto integrado O Escritor e Seus Múltiplos, que visa investigar escritores que conjugam a atividade da escrita, a prática docente e a produção teórico-crítica, acerca da literatura, arte e cultura. Nesse sentido, a minha linha de estudos se propõe a analisar a obra ficcional de Boris Schneiderman, nomeada Guerra em Surdina, que foi lançada em 2014, e a sua biografia Caderno Italiano, lançada em 2015, procurando refletir e investigar a conexão entre o testemunho de afeto e a memória histórica. Para desenvolver e teorizar minha pesquisa, utilizo também o livro Para uma Política da Amizade, Arendt, Derrida, Foucault, de 2000, do escritor Francisco Ortega, objetivando pensar a amizade enquanto uma nova forma de sociabilidade, na medida em que reúne a potencialidade de ser plural, solidária, aberta ao outro e ao espaço público. Boris Schneiderman, escritor múltiplo russo-brasileiro, que reuniu os títulos de tradutor, ensaísta, ficcionista e teórico-crítico, possuiu em vida a ação intelectual e solidária de dar voz aos silenciados. Ora exerce esta ação utilizando-se do seu ofício como tradutor e propagador de culturas, ora desempenha ficcional e memorialisticamente, ao escrever sua experiência como soldado e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. No seu exercício do político e literário, busca preservar a memória histórica dos soldados que foram vilipendiados pela historiografia oficial ao relatar a vivência traumática entre trincheiras. Me impressiona a audácia de Schneiderman em publicar um livro sob a perspectiva de um pracinha que foi enviado à Itália durante a Segunda Guerra Mundial, no período militar em que o país vivia duras censuras e repressões do governo. Talvez me impressione mais a sua coragem em escrever sobre um tema tão negligenciado pela nossa história, tanto mundial quanto local. Normalmente, os discursos corroborados pela história oficial é de que o Brasil em nada contribuiu ou teve pouca participação com a Segunda Guerra, o que é uma enorme falácia. Segundo o próprio Boris, em entrevista concedida à revista Pesquisa FAPESP em 2015, e aqui eu cito Boris, conto no livro que me defrontei no Brasil com a ignorância completa em relação ao que fomos fazer na Itália. Nossa participação na guerra era algo estranho. Fecho citação. E ao testemunhar, a partir da história fictícia de João Afonso, as memórias da guerra vivenciada na Itália, Boris inscreve na história uma contribuição solidária com aqueles cerca de 20 mil soldados brasileiros que foram enviados a um país estrangeiro para lutar por uma guerra que, inicialmente, poderia não ser vista como sua. João Afonso é, portanto, uma expoente de fatos narrados que ora ocorreram com o próprio Boris, ora com alguns de seus companheiros, ora podem ter acontecido e foram imaginados por ele. Nesse caminho, Arendt põe ênfase na pluralidade em sua teoria de ação, bem como acredita que a construção identitária depende de se estar voltada ao espaço público, característica detida pela amizade, na condição de fenômeno político. Como possibilidade de associar-se aos outros pelo discurso, Ortega fundamenta-se no sentido arendtiano de amor mundi, no qual, através da ação e do discurso, os sujeitos poderiam distinguir-se por ser a partir destes que os seres humanos se manifestam uns com os outros. Afinal, e aqui eu cito Arendt, esta manifestação, em contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser humano. A capacidade humana de associar-se aos outros através da palavra e da ação. Fecho citação. Essas foram as referências utilizadas na produção de minha pesquisa e assim encerro meu vídeo pôster. Muito obrigada pela atenção.